primeiro lugar, agradecer estar aqui e o convite que me foi enviado. Para mim é que é uma grande honra efetuar a abertura de um evento que se debruçará sobre um dos pilares do nosso sistema democrático, que é a valorização da voz e do papel do cidadão, ou seja, da sua participação mais ativa na vida democrática. Um Estado forte, inteligente e moderno não dispensa em nenhum momento essa participação ativa dos seus cidadãos. A participação nas decisões que contribuem para a construção do futuro do nosso país não pode nem deve resumir-se aos momentos eleitorais. O Estado deve, pois, procurar continuamente melhorar a qualidade da democracia através do reforço dos mecanismos de participação cívica, de defesa dos direitos fundamentais e de escrutínio das instituições públicas. E por isso mesmo, este Governo integrou no seu programa diversos projetos e medidas que visam exatamente o aprofundamento desses mecanismos, atuando de modo transversal a nível governamental e da administração pública. Gostaria de destacar, em primeiro lugar, que a definição e a seleção das prioridades das medidas a inscrever no Simplex 2016 será efetuada tendo por base a informação recolhida através de um processo participativo que ocorreu de forma física e presencial em todo o país, com reuniões em todo o país, e de forma virtual através do site onde recebemos diversas sugestões de cidadãos. Será posteriormente instituído um painel de cidadãos que terá como função a monitorização da implementação das medidas propostas no programa. A participação dos utentes é, pois, fundamental, no nosso entender, para a definição da estratégia de melhoria dos serviços que lhes são prestados e, cada vez mais, muito para além disso, a própria concepção desses serviços deverá colocar o cidadão e as suas necessidades específicas no centro de todo o processo. Ou seja, os serviços devem ser pensados, quando são repensados, de forma colaborativa com aqueles que são os seus utentes habituais. A maturidade da nossa democracia depende em grande medida da disponibilização de meios acessíveis aos cidadãos para que estes defendam os seus direitos e cumpram as suas obrigações, criando condições para que possam participar ativamente nas decisões estratégicas do país. Por isso, uma das medidas com que se pretende estimular essa cidadania será tentar replicar a cheia de sucesso, como aqui foi mostrada, experiência do orçamento participativo no âmbito do Orçamento de Estado de 2017. Eu ainda me lembro desta experiência ter nascido algures em Porto Alegre, no sul do Brasil, ser uma experiência muito localizada, que olhávamos sociologicamente cheios de curiosidade e, eis não quando, não foi de repente, demorou, foi um caminho que se fez caminhando, mas caminhando muita gente lutando por ele e, de repente, e bem, ela tomou conta do nosso país, de muitas autarquias, estimulando a participação dos seus munícipes. No caso português, no caso do Orçamento de Estado, será uma experiência nova. Será prevista a afetação de uma verba anual destinada a projetos propostos e escolhidos pelos cidadãos. Constitui um grande desafio, porque a experiência autárquica não pode ser replicada tal qual para o nível nacional, como facilmente vocês que são especialistas na área perceberão. Contudo, colocam-se, portanto, dúvidas pertinentes, tais como que tipo de projetos devem ser apoiados, que mecanismos de seleção e votação utilizar, que áreas setoriais que áreas setoriais deve ser dada prioridade, se nos devemos focar na implementação de medidas num território específico escolhido por razões de interesse nacional, ou se devemos colocar-nos para uma área específica que seja uma preocupação nacional. São perguntas em aberto que estamos a discutir e para cuja reflexão desafio já que estamos num processo de participação, a vossa participação e a vossa colaboração.
Precisamos, assim, neste caso, tal como em outras inovações no setor público e no setor social, de refletir em conjunto, cenarizar alternativas, começar numa atitude experimental, avaliar, corrigir e prosseguir se for o caso. Podemos concluir que a experiência, afinal, não foi muito bem sucedida. Esta atitude experimental acompanha-nos em outras iniciativas no Governo, quer em matéria de inovação social, embora aqui o sentido de inovação social seja um bocadinho mais amplo, talvez inovação societal, que é uma palavra que é pouco comum em Portugal, mas é com isso que queremos dizer, quer na inovação no setor público. Seguindo as recomendações da Comissão Europeia relativamente à inovação do setor público, encontra-se prevista a criação de um laboratório de inovação para a administração pública. Este laboratório terá como objetivo criar e testar novos formatos para a prestação de determinados serviços públicos que tenham potencial de os tornar mais eficazes e eficientes. O laboratório será implementado através de uma metodologia que envolve a co-criação de soluções, mais uma vez apelando à colaboração dos cidadãos para o encontrar de soluções, envolvendo equipas multidisciplinares com a participação de empresas, universidades, centros de investigação, serviços e entidades da administração pública, naturalmente, como acabei de dizer, a participação de cidadãos ou empresas utentes desses mesmos serviços. Na verdade, a estratégia de co-criação não passa simplesmente por envolver especialistas, mas, acima de tudo, por trazer ao processo de definição ou redefinição de um serviço o próprio destinatário final, o cidadão que é seu utente. Gostaria ainda de destacar outros projetos e medidas que têm como objetivo a potencialização dos canais de comunicação já existentes e o incentivo à participação. O desenvolvimento de um projeto de perguntas cidadãs ao Governo, como forma de facilitar o contacto entre o Governo, a administração pública e os cidadãos, que terá como objetivo permitir a qualquer cidadão a possibilidade de submeter uma pergunta ao Governo ou à administração pública, cabendo a uma entidade pública designada assegurar, em ligação com as entidades relevantes, o respectivo esclarecimento num prazo razoável. A criação de meios que permitam o acompanhamento dos processos associados às petições e facilitem o acesso à informação completa sobre o exercício desse direito, nomeadamente através de um sítio na internet que funcione como balcão peticionário. Existem ainda outras medidas previstas que visam combater o crescente afastamento de algumas franjas populacionais da participação na vida política do país, de que os números da abstenção já aqui referidos são um sinal. É, pois, necessário estudar a adoção de novas modalidades de voto, nomeadamente o voto em mobilidade, fora do local onde a pessoa está recenseada, o seu local habitual de voto, que permita incentivar a participação dos cidadãos residentes no estrangeiro ou que se encontram temporariamente ausentes do seu local habitual de residência. Decidimos também reforçar, na base, a temática da educação para a cidadania no currículo escolar, como forma de despertar os jovens para os seus direitos e também para as suas obrigações como cidadãos de uma sociedade democrática. Para além do que está expressamente inscrito no programa deste Governo, existem seguramente muitas outras medidas que poderão contribuir para o reforço da participação dos cidadãos na vida democrática. É particularmente pertinente refletir sobre o papel fundamental das novas plataformas digitais na criação de novos espaços de diálogo e de novas formas de participação dos cidadãos. Na verdade, podemos concluir que, apesar de um longo percurso de aperfeiçoamento, a democracia representativa está na sua essência tal como veio ao mundo. Isto prova a sua vitalidade, ao contrário do que aqui foi dito. Aqui acho que discordamos um pouco, pois apesar das suas falhas, é ainda o melhor sistema que conhecemos. É o mais participado de todos os sistemas. Com todo o respeito pela democracia participativa, não há sistema mais participado do que a democracia representativa. Prova que é, apesar de tudo, o que mobiliza mais cidadãos, apesar da abstenção, de forma mais igual e mais transparente. De todo, o modelo não está esgotado. Longe disso. Ainda não encontramos melhor para o substituir.
Mas dito isto, isso não significa que não possa ser reforçado, que não possa ser melhorado, que os seus instrumentos devam ficar à margem dos meios atuais de comunicação e, sobretudo, das aspirações atuais de maior participação. Ou seja, a democracia participativa tem de contaminar a democracia representativa, não viver à margem, não viver paralela, não serem meios complementares que se reforçam, mas não se tocam. Será assim que podemos recorrer também ao potencial transformador da tecnologia que temos à nossa disposição para melhorar a democracia representativa? Será que podemos, dentro da democracia representativa, ensaiar outras formas de participação? Será que podemos usar as metodologias do service design, hoje tão na moda, na inovação no setor público, para pensar em novas formas de voto, em novas formas de participação? Eis, pois, um grande desafio, que exige juntar vontades e saberes, investigadores, políticos, cidadãos, associações e fundações, numa reflexão exigente, aberta, que vai além das nossas fronteiras e das nossas preocupações nacionais. Um exemplo inovador, entre muitos outros, é o projeto Dissent, da Nesta, uma iniciativa financiada pela Comissão Europeia que visa apoiar organizações da sociedade civil no desenvolvimento de um conjunto de ferramentas digitais destinadas ao reforço e capacidade do poder de participação de cidadãos. E há outros exemplos conhecidos, desde a Finlândia ao desenvolvimento colaborativo de propostas legislativas, eis como a participação e a colaboração entram, digamos assim, no coração, na alma daquilo que é a função dos parlamentos nacionais. É certo que muitas das iniciativas de participação partiram e partem, e ainda bem que assim acontece, da sociedade civil. Mas gostaria de reafirmar, para terminar, o grande empenhamento deste Governo para, de forma colaborativa e aberta, aprofundar e modernizar os instrumentos que devem estar disponíveis permanentemente a todos, de maior participação e envolvimento dos cidadãos na decisão política. Este será, e à semelhança de alguns exemplos que referi, um processo necessariamente co-criativo. Só envolvendo os cidadãos no desenho das inovações é que estas poderão dar, efetivamente, resposta às suas expectativas. E é exatamente esse o grande resultado que pretendemos. Muito obrigada pelo vosso empenho e muito obrigada pela vossa participação neste evento.